Bacana, mestre. Mestre, tem uma polêmica, né? Muita gente nota isso, que uma espécie de uma divisão entre os filhos do mestre Carlos e do mestre Hélio, em termos de importância dos dois, e na verdade são dois gigantes, né? Cada um com a sua história. O jiu-jitsu não estaria hoje sem a importância desses dois nomes. O que o senhor acha disso? Enfim, você acha que é algo totalmente desnecessário? Eu acho isso aí, rapaz, é quase que é uma pena que as pessoas vejam dessa maneira, entendeu? O Carlos Gracie e o Hélio Gracie formavam juntos uma entidade. Você não pode querer separar uma coisa da outra, entendeu? Não dá para você dividir isso, é impossível. O Carlos Gracie, como irmão mais velho, 11 anos mais velho que o papai, foi a primeira pessoa a aprender jiu-jitsu, foi o cara que entendeu a filosofia do negócio e orientou o meu pai para chegar onde ele chegou. Isso não tem a menor dúvida. Agora, dizer que o Carlos Gracie foi mais importante ou que o Hélio foi mais importante é difícil. Entendeu? O Carlos realmente foi uma pessoa que foi a primeira pessoa como a aprender jiu-jitsu da família Gracie, fez as lutas dele no início, deu aquele momento inicial, o impulso inicial, mas não teria chegado onde chegou se não fosse o apoio do Hélio Gracie também, quer dizer, e vice-versa. Essa dizer que um fulano fez mais que o outro, isso é ridículo, entendeu? A verdade é que o tio Carlos foi uma pessoa que realmente entendeu a filosofia do negócio, ensinou, orientou, moldou o Hélio Gracie para ser o que ele foi, e depois o Hélio Gracie, eventualmente, ficou nos pés dele e fez e continuou aperfeiçoando o jiu-jitsu para um nível que a gente hoje em dia vê que realmente é um troço diferenciado. Agora, sem o apoio do Carlos Gracie, ele não teria chegado onde chegou. O Carlos Gracie não teria feito o que fez e conseguiu o que conseguiu se não fosse o Hélio Gracie com as pernas dele também. Quer dizer, uma coisa completa a outra. Querer separar um do outro é ridículo, é vergonhoso isso. Agora, quando eu vim para a América, eu contei a história que eu sempre vi. O tio Carlos foi o cara que aprendeu jiu-jitsu primeiro. Quando os irmãos começaram a assumir a parte de competição, de luta, de técnica, de contar a academia, de dar as aulas e tal, ele deu um passo atrás, tornou-se o manager dos irmãos e, nesse processo, percebeu a importante correlação entre boa saúde e boa performance. Então, ele voltou o foco dele, virou o foco dele para a parte da saúde do ser humano, que é uma filosofia, uma parte fundamental da filosofia Gracie. Não é só você lutar jiu-jitsu ou saber a dieta. É você ter um comportamento correto, você ser uma pessoa justa, respeitar o adversário, entendeu? O seu outro ser humano. Você tem que ter todo esse seu jeito grato. O tio Carlos tinha conversas com a gente de filosofia, de uma profundidade muito grande, entendeu? Então, ele cuidou dessa parte, sempre foi o orientador da gente nesse setor. Então, com isso, ele começou a focar, como eu disse, na parte da dieta, da nutrição, com o objetivo de manter a família com a saúde boa, para que a gente tivesse sempre condições de defender, de proteger, ou de lutar pelo desafio Gracie, o Gracie Challenge, a qualquer hora, com qualquer um, em qualquer lugar. Então, o Carlos Gracie foi a pessoa que montou essa mentalidade, está sempre pronto. Para isso, você tem que ter uma saúde boa. Se você tiver uma diarreia, uma gastrite, uma úlcera antes da luta, a tua performance não vai ser a mesma. Então, foi fundamental esse trabalho do tio Carlos de aperfeiçoar essa parte da saúde. O papai lutou a luta mais longa da história, um round de 3 horas e 40 minutos, com o Valdemar Santana, porque tinha saúde boa. Estava com 43 anos de idade, já aposentado, o Valdemar com 22 anos, mais forte, mais pesado, sabia jiu-jitsu, treinava na academia, e o velho durou 3 horas e 40 minutos. Tudo isso ele deve ao Carlos Gracie, que criou esse sistema de alimentação, de orientação para ele, que realmente fez muita diferença, entendeu? Agora, o cara que passou mais tempo aperfeiçoando o jiu-jitsu, refinando as técnicas, foi realmente o Hélio Gracie, a verdade é essa. Então, eu, quando vim para a América, em 78, depois de ter vindo para cá, passado um ano em 69 e tal, eu contei para o mundo inteiro essa história, convidar as pessoas para tomar aula comigo na minha garagem, para tomar aula de jiu-jitsu. Já aprendi jiu-jitsu, meu pai esteve no Japão e tal, durante a guerra, me ensinou um pouco de jiu-jitsu. Eu falava, não, esse jiu-jitsu é diferenciado, pessoal, isso é outra história. Esse um negócio diferente. Então, eu comecei a chamar o termo Gracie Jiu-Jitsu. Quem criou esse termo fui eu. No Brasil, ninguém chamava de Gracie Jiu-Jitsu coisa nenhuma. Os jornais, as milhares de reportagens que eu tenho guardadas nos meus artigos e no Museu Gracie, quem quiser conhecer vai visitar museugracie.com.br. Os artigos de jornais que eu tenho são todos, dizem jiu-jitsu. A família Gracie pratica jiu-jitsu. São defensores do jiu-jitsu. Quer dizer, acreditam no jiu-jitsu. Não existe Gracie Jiu-Jitsu. Isso não existe. Quando eu vim para a América, como eu disse a você, para diferenciar a minha metodologia de ensino, que eu aprendi com o Hélio Gracie, que é aquele negócio de dar aula individual, mostrar o golpe para o aluno, repetir, deixar o aluno derrubar o professor. Esse sistema que o Hélio Gracie, essa metodologia de ensino que o Hélio Gracie aperfeiçoou e que ele pregou isso a vida inteira, e eu faço até hoje, esse método, eu continuei dando aula aqui na América dessa maneira.
Então, quando eu vim para cá, eu comecei a chamar de Gracie Jiu-Jitsu e, eventualmente, registrei a marca Gracie Jiu-Jitsu. Encerrado o assunto. Para o pessoal entender isso. Então, esse trabalho começou aqui, e eu sempre contei a história que eu vi. O Hélio Carlos Gracie foi o primeiro a aprender, foi o cara que era o orientador de todo mundo, mas quem fez a atividade do dia a dia e refinou o jiu-jitsu porque é hoje não foi o Tio Carlos, foi o Hélio Gracie. Essa contribuição foi mais do Hélio Gracie. Entendeu? Que, como eu disse a você, só conseguiu chegar lá graças ao Tio Carlos. Agora, todos os filhos do Carlos Gracie sabem disso e aprenderam com o Hélio Gracie. Entendeu? Eu estou com vou fazer 72 anos, nunca vi o Tio Carlos dando uma aula de jiu-jitsu. Adoro ele, era o segundo pai para mim. Foi o cara que me ensinou tudo sobre saúde. Se não fosse ele, talvez eu não tivesse uma saúde que tenho hoje. Não vou nem dizer graças a Deus, vou dizer graças ao Tio Carlos, entendeu? Mas, em termos de jiu-jitsu, o Hélio Gracie foi o cara que fez mais isso. Quer dizer, essa polêmica de querer separar um do outro, eu acho injustiça. Tanto com um quanto com o outro, entendeu? Porque uma coisa completa o outro ali. Os dois são uma entidade.